Se na luta pela independência de Timor-Leste, as mulheres desempenharam um papel importante, nos dias de hoje, essa missão continua a ser assumida pelas novas gerações das FFDTL. Entre o passado e o futuro, as contribuições e os sacrifícios das mulheres demonstram que a defesa nacional é uma responsabilidade de todos. Nesta reportagem, vamos conhecer o papel e a contribuição das mulheres na luta e na defesa de Timor-Leste. A luta pela independência de Timor-Leste é uma parte importante da história do país. Durante 24 anos, o povo timorense desenvolveu diferentes formas de resistência para defender a sua identidade, dignidade e o desejo de conquistar a liberdade e a independência. No processo de resistência, as Falentil tornaram-se a força militar da resistência, liderando a luta armada contra a ocupação da Indonésia como apoio da população em diferentes regiões. No entanto, na narrativa sobre a luta, a contribuição dos homens neste percurso histórico recebeu muitas vezes maior atenção. Apesar disso, as mulheres timorenses também desempenharam um papel importante e estratégico na resistência durante 24 anos. As mulheres não participaram apenas em atividades de retaguarda. Houve também mulheres envolvidas diretamente nas atividades de resistência, incluindo no transporte de armas, no apoio às operações militares, no transporte de alimentos e medicamentos para os combatentes, na comunicação entre os membros e os comandantes de resistência, na recolha e transmissão de informações e na proteção da população civil. As mulheres que não sabiam contar nem podiam assumir cargos, conheciam e ensinavam, assumindo um papel de garantir a subsistência nas bases de apoio da resistência, quando autorizando pelo comando das Falentil. Estas contribuições demonstram que a luta pela liberdade não foi responsabilidade de um único grupo. Foi uma luta que envolveu toda a comunidade, incluindo mulheres que enfrentaram riscos, dificuldades e sacrifícios durante o período da resistência. Primeiro, as mulheres em idade ainda jovem tiveram de deixar a família. Segundo, as mulheres foram baleadas, deitadas e violadas pelas forças indonésias. A memória das mulheres que participaram na resistência continua a ser uma parte importante da história de Timor-Leste. Nomes como Maria Tapó, assim como os de outras veteranas, constituem exemplos da coragem, do sacrifício e da determinação das mulheres timorenses na luta pela liberdade. Esta contribuição também desafia a percepção de que a defesa nacional é uma responsabilidade exclusiva dos homens. Na realidade, mulheres e homens participaram conjuntamente no processo de defesa da pátria e do povo. Agora a mudança, sobretudo na participação e no papel das mulheres. Vimos que agora as mulheres envolvem em todas as áreas, bem como a administração e nas operações. As mulheres fazem parte também das componentes naval, terrestre e aéreo e outras instituições de Estado. Após a restauração da independência, as Falentil deram origem às Forças de Defesa de Timor-Leste, as FFDTL. Esta transformação não significou apenas uma mudança na estrutura das Forças Armadas. Abriu também novos espaços para que as mulheres timorenses continuassem a contribuir para o país através do serviço na instituição de defesa. Durante o período da independência, o papel das mulheres na área de defesa continua a desenvolver-se, como as mulheres a assumirem diferentes funções e áreas de serviço nas FFDTL.
Atualmente, as mulheres que integram as FFDTL desempenham funções em diversos postos, desde soldados a oficiais e instrutoras, assumindo também cargos de liderança. Também podem participar em atividades e operações relacionadas com a segurança nacional, missões internacionais, resposta a desastres naturais e desenvolvimento da capacidade institucional da defesa. Esta participação demonstra que o legado das mulheres na resistência continua a ser transmitido às novas gerações, através do serviço à nação no período da independência. Embora a participação das mulheres na luta pela libertação e na defesa nacional tenha aumentado, elas continuam a enfrentar diversos desafios, tanto na vida profissional como no cumprimento das suas responsabilidades pessoais. A experiência das veteranas demonstra que o período da resistência envolveu riscos, sacrifícios e dificuldades. Atualmente, as mulheres que integram as FFDTL também enfrentam o desafio de conciliar o dever profissional, o desenvolvimento da carreira e as suas responsabilidades pessoais. Por isso, o debate sobre o papel das mulheres na defesa nacional não deve limitar-se ao número de mulheres que ingressam nas instituições militares. E igualmente importante analisar as oportunidades, as responsabilidades, a liderança e a contribuição efetiva que prestam à nação. Encorajo as mulheres para serem líderes e chegarem a general e oficial. Para as mulheres que viveram no mato, o comando não era difícil. Podemos dar tiro e usar armas. Se tivermos coragem e organização e até sermos comandantes. Naquela altura, as mulheres desempenharam um papel essencial na resistência, servindo como comandantes e organizadoras ao lado das forças falentil. Por isso, a liderança e a coragem não dependem do gênero na luta pela independência. Como chefe da secção da Igualdade de Gênero das FFDTL, o meu papel é implementar a política e as diretivas, incluindo o Plano de Ação Nacional para encorajar as mulheres a integrarem as Forças Armadas e a promover uma instituição inclusiva. Com o orçamento alocado pelo governo, organizamos várias atividades, bem como capacitação de mulheres, formação de liderança em várias áreas, segundo as áreas competentes, tanto administrativa como operacional. Dos desafios enfrentados durante a luta pela independência, a realidade do período pós-independência, a experiência das mulheres timorenses demonstra que o caminho para a liderança é construído através de processos e oportunidades. O ex-tenente-general Lerana Timur afirma que as mulheres, durante o período da resistência, enfrentaram desafios pesados e difíceis de superar. Contudo, os sacrifícios e as experiências daquele período podem servir de base para que as mulheres continuem a desenvolver-se na era da independência. Durante a ocupação indonésia, as mulheres sofriam muito comparativamente aos homens. Nós, homens, para a questão de privacidade, sentíamos-nos livres, mas as mulheres tinham de procurar roupas e fazer tudo. Não havia um lugar adequado para elas dormirem e tomarem banho. As mulheres enfrentam enormes dificuldades. Não podemos imaginar. Como parte das mudanças ocorridas nas FFDTL, a liderança feminina também começa a apresentar resultados. Durante a resistência, as oportunidades para as mulheres liderarem unidades militares ou exercerem funções formais de comando eram limitadas. No período da independência, porém, as mulheres começaram a assumir responsabilidades em cargos de liderança da instituição de defesa do país. Atualmente, há mulheres oficiais que ocupam posições importantes e funções de liderança nos diferentes componentes das FFDTL. Falamos sobre a igualdade de gênero, mas sobretudo na emancipação das mulheres é libertar mulheres, porque vimos que nas FFDTL algumas mulheres assumem cargos de chefia, oficiais e capitã.
Elas representam todas as mulheres. Entre as mulheres em funções de liderança, destacam-se a capitã Marquita da Cunha e a tenente Maria Fátima Xavier, que ocupam posições de responsabilidade. Este avanço não aconteceu por acaso. É o resultado de um longo processo marcado pelos sacrifícios e contribuições das mulheres das gerações anteriores, que servem de inspiração para que as novas gerações alcancem os seus objetivos, embora o número de mulheres nas instituições de defesa continue relativamente reduzido. Queria dizer que a luta que ficou das mulheres no passado constitui uma inspiração para nós. Aprendemos com as nossas heroínas a ser fontes e a liderar bem a instituição. A esperança para o futuro não se limita às oportunidades de liderança para as mulheres. As que estão a exercer funções nas FFDTL também esperam ver um aumento do número de cadetes e de efetivos femininos. De acordo com dados da FFDTL, a participação das mulheres na instituição da defesa ainda não atingiu um nível elevado, sendo a percentagem de mulheres nas Forças Armadas inferior à dos homens. Ainda assim, o aumento da participação feminina não se resume apenas ao número de efetivos. Está também relacionado com as oportunidades de formação, de assumir responsabilidades, de desenvolver a carreira e de ocupar cargos de liderança na instituição da defesa. As mulheres fazem parte deste processo. Queria dizer que, para desenvolver o país, não precisamos só de homens, mas também de mulheres. Para desenvolver uma instituição, é preciso mulheres e homens a trabalhar em conjunto, unidos com o mesmo princípio de que viemos aqui não por oportunidade, mas para servir a instituição e a nação com capacidade, disciplina, integridade e responsabilidade. De resistência à independência, a contribuição das mulheres timorenses para a defesa nacional não é apenas uma parte da história, é também uma realidade que continua no presente. As veteranas carregam a memória e o legado da luta pela liberdade, enquanto as mulheres que integram as FFDTL continuam a assumir a responsabilidade de garantir a soberania, a integridade territorial e a segurança nacional. Esta história demonstra que a defesa de Timor-Leste não é uma responsabilidade exclusiva dos homens. É uma responsabilidade coletiva que envolve mulheres e homens dispostos a servir e a contribuir para a nação. Dos sacrifícios durante o período da resistência ao serviço de uniforme no Timor-Leste independente, a contribuição das mulheres continua a ser uma parte importante da história, da realidade e do futuro da defesa nacional. Equipa de cobertura, a RTTL.